Irmãos e irmãs, abram comigo, por favor, em 2 de Timóteo, no capítulo 2, no verso 15. 2 de Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Só até aí. Vamos orar, irmãos e irmãs. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu cuidado, obrigado pela Tua mão. E nessa manhã, Senhor, em liberdade, nós estamos aqui e Te convidamos, Espírito Santo, para nos dar o encaminhamento necessário. Nos ajuda a entender aquilo que o Senhor quer que entendamos. Então, é no nome de Jesus que Te agradecemos. Amém. Irmãos, na semana passada, nós começamos um mini curso que a gente chama de noções de interpretação bíblica à luz da teologia wesleyana. É um nome meio pomposo, mas o negócio é simples. Como é que a gente, metodista, interpreta a Bíblia? Tá? E para isso eu preciso fazer só um recorte aqui. Quem somos nós, metodistas? Nós somos de um ramo do cristianismo universal, viemos da tradição apostólica, passamos pela católica, passamos pela anglicana. A anglicana teve um movimento na Inglaterra do século XVIII, que migrou para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos, a igreja lá, ela teve uma divisão entre a episcopal, que ficou ao norte, e a episcopal do sul, por conta da guerra de secessão e da escravidão. Foi o tema que fez a divisão da igreja dos Estados Unidos. O sul dos Estados Unidos trouxe essa igreja para o Brasil, inicialmente em 1835, até 36, 37, e depois só em 1870 e bolinha, que agora não me recordo o nome. E a partir dali nós estamos fincados em solo brasileiro. Em 1930, a Igreja Metodista, conhecida como a Igreja Metodista do Brasil, teve a sua autonomia. Então nós tivemos a autonomia da igreja, eles lá, os missionários, a igreja mãe, nos deu a bênção para que a gente começasse o trabalho de forma independente aqui em solo brasileiro. E a partir de então, do dia 2 de setembro de 1930 para cá, 2 de setembro que agora, daqui a pouquinho, essa semana, vai fazer de 30 para 22, lá no Rio 22 é maluco, né? 92 anos de autonomia da Igreja Metodista no Brasil, que hoje se chama simplesmente Igreja Metodista, mas em solo brasileiro já está desde 1800, se eu não me engano, gente, 1875, posso estar enganado, realmente agora falhou. E essa igreja local, não o templo, mas a comunidade, foi instalada aqui em Taubaté pelos missionários em 1889. Então, portanto, esse lugar onde você está aqui, com essa comunidade, ela existe ela tem a idade da República, certo? Então, quando eu digo quem somos nós somos esse povo metodista então nós somos protestantes históricos, nós somos um ramo do cristianismo e temos um jeito de interpretar a Bíblia. E é esse jeito de interpretar a Bíblia que nesse mini curso eu quero conversar com vocês, para que a gente tenha norte para entender que nem toda interpretação bíblica é válida e que tem gente aí nos arraiais evangélicos que está fazendo verdadeiras, aberrações com o texto, certo? E eu quero conversar um pouco disso com vocês. No texto que a gente leu, 2 de Timóteo 2,15, a expressão que o nosso autor aqui, Paulo, usa é que maneja bem a palavra. Qualquer palavra, como é que está o texto? A palavra da verdade. E aí, se você, já usando um princípio de interpretação do texto que você vai aprender, o que é ou quem é a verdade segundo a Bíblia?
Lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi inclusive esse mesmo trecho, né? O Eugoimi Rodós, Realeteia, que a gente brincou sobre o empoderamento de mulheres e deu aquele, né? Uma discussão. A verdade, quando eu tenho um texto bíblico, por exemplo, como esse, um texto bíblico ilumina outro texto bíblico, que a gente vai ver essa ferramenta. Então, quando o nosso escritor ele diz que maneja bem a palavra de verdade, não é qualquer palavra, é o texto, né? Se fosse antigamente eu levantaria a Bíblia, né? Agora eu vou levantar o papiro digital, mas é o texto. Isso nos lembra um outro trecho que Jesus disse quando ele estava se despedindo dos discípulos, falando sobre o Paracletos ou o Espírito Santo, ele dizendo, para não se preocupar com o que haviam eles de dizer quando estivessem perante as autoridades, mas o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Pergunta que eu faço para você: como é que você vai lembrar de algo que você não ouviu ou não leu? Não faz sentido? Então, uma outra coisa também que a gente, quando fala sobre esse manejar bem a palavra da verdade, você se recorda em um determinado momento, lá nas imediações de João 5, se não me engano, versículo 39, que Jesus ele dá uma reprimenda para os escribas, para os doutores da lei, porque eles estavam questionando o papel dele, Jesus como Messias, dizendo: opa, peraí, você, ô seu moleque, você tem 30 e poucos anos, como é que você está dizendo isso? E aí Jesus ele diz: examinai quem? As Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e no entanto são elas que de mim testificam. Isso também é uma outra ferramenta de interpretação que a gente vai passar para vocês, que é a leitura da Bíblia, da Escritura, a partir do óculos que a gente chama de cristocêntrico. Toda a Bíblia a gente tem que ler com o olhar de Cristo, porque senão alguns textos não vão fazer sentido, gente. Vou dar 2 exemplos. Vocês lembram quando eu falo Jesus? Vocês lembram quando Deus ele tem um diálogo com a mulher e com a serpente, lá em Gênesis, dizendo que o teu descendente pisará a tua cabeça? Quer dizer, eu fico imaginando um diálogo a 3, onde Deus aponta para a mulher, aponta para a serpente: tu ferirás tu lhe ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, o teu descendente, a tua descendência ferirá, será ferida na cabeça, e o teu descendente ferirá o calcanhar. Se a gente não lê o trecho sob o ponto de vista que eu chamo de cristocêntrico, a gente não diz que esse texto se refere a Jesus, porque a gente usa esse texto para dizer que o descendente, que Maria, né, iria dar à luz a Jesus, o Messias, que iria ferir a cabeça da serpente, blá blá blá, aquela coisa toda. Mas se eu não olhar o texto de Gênesis conforme o óculos cristocêntrico, não vira, entende? Porque não tem Jesus no negócio. Leitura essa que, por exemplo, nos divide, nos separa de forma, não dá, é um fosso, da leitura judaica. A leitura rabínica, o pessoal judeu hoje, quando lê a sua Torá, lê a sua Tanakh, lê a sua Bíblia, que para eles é o Antigo Testamento protestante, não o Antigo Testamento na íntegra dos católicos, eles não fazem a leitura cristocêntrica. Então esse texto de Gênesis, por exemplo, não aponta para Jesus, aponta talvez para um outro Messias, mas não para Jesus. Querem ver um outro exemplo? Quando Abraão está subindo com Isaac e está se preparando para o sacrifício do seu único filho, pense na figura de Isaac. Abraão já é velho, né? Já na decrepitude, carcomido pelo tempo, alquebrado pelos anos. E quem é Isaac? É um molecão.
jovem, forte. Então, a rigor, você pode pensar, pai e filho. O filho, se quisesse, dizia, é ruim, aqui você vai botar vai degolar qualquer outro bicho aí, eu não. Mas aquele moleque, ele se deixa, você está entendendo? Ele se entrega. E aí, o que aparece no momento derradeiro? A figura de um cordeiro. Fala essa que o próprio Abraão, quando está subindo, ele fala duas coisas. Aos seus empregados, ele diz, ficai aqui porque adoraremos e após havermos adorado, voltaremos. Está no plural. E a segunda, quando Isaac pergunta, cadê temos aqui o fogo, a lenha, cadê o cordeiro? Surpresa. Aí o que Abraão fala, gente? Vocês lembram? O Senhor providenciará o cordeiro. Pare para pensar comigo. Dá para ler esse texto sem o óculos de Jesus? Porque esse texto é o que a gente chama de uma figura de Jesus depois. Mas se eu não tenho esse óculos, não vira. Você está entendendo? Então, isso é apenas um exemplo, alguns exemplos que eu estou dando com relação à forma de interpretar, certo? Pegue aí na folhinha que eu passei em PDF para vocês, e aí eu quero só problematizar os 3 pontos que eu falei no domingo passado. Quero fazer assim, bem, com bastante vagar, tá? Nesse mini curso, gente, eu vou falar sobre os problemas, vou falar sobre os textos, tanto Antigo Testamento, Novo Testamento, e vou falar um pouco sobre gêneros literários, é importante que você saiba. Vou falar sobre esses óculos para interpretação, que são 3 pontos fundamentais para a gente entender por que nós interpretamos a Bíblia dessa maneira. Vou falar sobre as bases de interpretação segundo a nossa tradição wesleyana. E aí a gente vai ficar bem metodista mesmo, sabe? Que as igrejas da fraternidade teológica wesleyana, hoje, além da metodista, tem a wesleyana, do Nazareno, a Holiness, a metodista ortodoxa, Nazareno já falei. Gente, tem mais umas 2 ou 3. Exército da Salvação. Bíblica da Paz não é da metodista? Linda, eu não sei. Confesso a você que eu não sei. Mas eu não sei. São igrejas que fazem parte da fraternidade wesleyana. Todas elas interpretam, usam esse método de interpretação, certo? E aí lá em cima, qual é o problema? Vamos lá. Toda interpretação é válida? Essa é uma pergunta que a gente faz. As interpretações bíblicas, elas podem ser usadas como manipulação de povo. Elas podem ser usadas para empurrar uma ideologia adiante, elas podem ser usadas para pulverizar uma teologia doida e para muitas outras coisas. Quem tem um pouquinho mais de idade lembra, lá no início, acho que final dos anos 70, início dos anos 80, um pastor chamado Jim Jones. Ele levou toda a sua comunidade, que era uma comunidade, né, sectária lá nos Estados Unidos, a se matar, usando a Bíblia. Doideira. Então, as manipulações, elas são as mais terríveis, usando o texto bíblico. Agora, dias atrás, eu vi um vídeo, eu não tinha tido conhecimento. A Bíblia diz que, por exemplo, lá, se não me engano, no final, acho que não me lembro se é Marcos ou Mateus ou Lucas, agora falhou a memória, mas que Jesus diz: ressuscitarão mortos, pegarão serpentes, aquela coisa toda. Então nós sabemos que pelos evangelhos, o poder de Cristo, o poder de Jesus, o poder de Deus é capaz de ressuscitar mortos. Até aí, tudo bem. Só que, aí eu vi um vídeo. Na África do Sul tinha uma pessoa lá que, e mostra o vídeo,
orando por alguém dentro de um caixão e a pessoa no caixão levantando. Aí o pessoal ficou naquela, pô, mas e aí aquela coisa, né? Glória a Deus, aquela coisa toda e tal, né? Aí a verdade veio à tona. Na verdade, o que ele queria? Ele precisava manter a estrutura. E para manter a estrutura, você precisa de gente. Para essa gente vir e ofertar, você precisa dar algum tipo de, eu vou colocar entre aspas, tá, gente? Entretenimento. E se você não tem alguma coisa para dar, geral não vai, né? Você imagina, uma coisa é um Corinthians, um Palmeiras, estádio lotado, pá, aquela coisa toda. Outra coisa é um 15 de Piracicaba com, sei lá, você está entendendo? Tem que ter. E aí eu fui ler a reportagem, o que aconteceu? As empresas de caixão da região reconheceram um caixão comprado. E aí uma falou para outra, que falou para outra, comprou daí, mas como é que é isso? E aí foram ver, na verdade, alguém da igreja resolveu ir lá, contar uma história, conseguiram um caixão, botaram alguém, que claro, estava vivo, e levaram para lá, e enfim, a história, quer dizer, mentira tem perna curta, né? Aí eu fiquei pensando cá com os meus botões. É bíblico que Jesus ressuscita? É. Mas da maneira como foi usado o texto, que é um texto verdadeiro, foi usado para manipulação. Como muitos outros. Tem algumas manipulações que são assim muito grotescas, tem outras que são mais falaciosas, mais astutas, mais... Então, com relação às manipulações, a gente tem que estar muito bem antenado. Por isso que toda interpretação é válida? Olha, não, porque existem as manipulações, existem as ideologias. Trecho do Pentateuco que fala, quando fala, por exemplo, se alguém entrar na tua casa e for pego, você teria a legitimidade para matar o camarada. Está no Pentateuco. Mas aí, vejam, usando um dos princípios que a gente vai falar, de Bíblia se interpreta com Bíblia, qual é o grande tema de uma Bíblia cristocêntrica? Não é o amor, não é o perdão, e além, não é o não matarás. Então, no todo, não dá para você justificar a torto e a direito que tem que matar. Você tem que usar isso com parcimônia. Não pode, embora o Antigo Testamento tenha textos sanguinários, mas o Novo Testamento, ele, indicando textos do Antigo Testamento, não fala que pode, entendeu? Vou sair matando. Então isso é um problema. Do outro lado, também é um problema, por exemplo, com relação à propriedade privada, que é o que o pessoal de mais à esquerda bate, que é a função social da propriedade privada, e dizem que poderia até usar o texto lá de Atos 2, né? Todos tinham tudo em comum, aquela coisa toda, tal, mas naquele trecho de Ananias e Safira, qual foi a fala de Pedro para um dos dois? Ele pergunta: por quanto vendeu aquela área, aquele sítio, aquele terreno? Por X. E aí ele, já dono da palavra de conhecimento: não, você não vendeu por X, você vendeu por Y. Aí ele diz: por que você mentiu ao Espírito Santo? Se você não quisesse dar, aí não seria seu? Ou seja, aquele trecho diz que o que é seu, é seu. Você só dispõe para a comunidade se você quiser. Então não dá para você, tanto de um lado quanto de outro, ficar, usando o texto bíblico para legitimar uma posição ideológica. Por isso que toda interpretação bíblica é válida? Não. A gente tem que tomar cuidado, tanto com relação às manipulações, tanto com relação às ideologias. Mas tem as teologias. Há uma teologia hoje, que é o exemplo que eu sempre dou,
que é a teologia da prosperidade, que é um problema. Qual é o problema da teologia da prosperidade? Quem estuda economia política sabe que em economia política você tem, eu vou colocar dessa maneira bem grotesca, tá? Bem tosca. Você tem um pensamento marxista, onde você analisa o fazer econômico sob um ponto de vista marxista, aí é Marx, Engels e mais um monte de pensadores. E gente, isso é um mundo paralelo. E você tem a corrente liberal que hoje tem os neoliberais. Na corrente, na leitura marxista, Marx, aquele povo todo, a economia ela tem que ser vista sob a luta de classes, sob mais-valias, sob mais um monte de pequenas coisas, onde a pessoa ela é, vamos dizer assim, ela é expropriada muitas vezes porque não detém o que eles chamam de meios de produção. Ou seja, aquele cara que tem capital e tem o domínio sobre máquina e tal, que hoje a gente diria que seria o empreendedor, ele pode ser um opressor do outro, se ele não fizer, vamos dizer assim, uma justa distribuição daquilo que ele está ganhando. Isso é uma longa discussão. Enquanto que o liberal, ele diz que não, deixa por conta do mercado, que o mercado se vira. E aí cada um, porque as chances são iguais para todos, cada um vai correr atrás do seu. E aí quem detém o capital, os meios de produção, ele está fazendo um bem à sociedade, porque ele está empregando muita gente. São duas visões de sociedade, só que a sociedade, gente, ela não é tão simplista nesse ponto, porque tem muitas coisas que no meio do caminho, nem a visão marxista encaixa na íntegra, nem a visão liberal, neoliberal encaixa na íntegra. Então, por exemplo, quando você fala os países que tentaram a aventura socialista ou comunista, aí você elenca lá Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, não dá para falar de China e um dia a gente conversa sobre isso. Aí você fala, o que eles conseguiram? Eles não conseguiram quase nada em termos econômicos, porque cada um desses países tem uma história diferente. Aí também é um dia para a gente tomar um café e conversar sobre isso. E os países liberais ou neoliberais, que é a grande maioria, o que a gente encontrou? Uma grande desigualdade. O problema é a desigualdade, gente, não é a desigualdade, porque desiguais sempre haverá. O problema é a pobreza, porque se você não tem um mínimo para todo mundo, você vai ter algumas situações de exclusão. Então isso existe nas duas sociedades. Dá para colocar texto bíblico nisso? Não dá para a gente ficar. Mas o que a teologia da prosperidade faz? Ela incorpora o discurso neoliberal, onde você é o dono do seu destino, como se fosse um pequeno empreendedor da tua alma, e aquilo você tem que, vamos dizer assim, investir no reino, materialmente, financeiramente, para você ter as bênçãos. E aí você pode usar vários textos. Paulo, por exemplo, fala: conhecereis a verdade, verdade vos libertará. Pode ser uma faca de dois gumes. Pode. Nossa, esse trecho. É verdade. Malaquias 2:10, me lembra? É aquele do dízimo, não? Dízimo. Exato. Gente, isso é uma loucura. É uma loucura porque você está lidando com a fé do indivíduo. Então eu vou colocar assim, é um arcabouço, é uma visão de mundo fora da concretude, fora do dia a dia. Como é que, por exemplo, você vai dizer para alguém que está sem trabalho, sem perspectiva, sem dinheiro, faltando coisa na despensa, o cara, ele tem que se agarrar em alguma coisa. Aí ele vai lá no templo, vê todo aquele aparato, aquela coisa bonita, uma palavra bem colocada, um culto bem tocado, um instrumento, tudo aqui. Gente, aquilo é lindo, um monte de gente. Ele peraí, esse povo todo aqui, isso aqui não deve ser mentira não, deve ser verdade.
Eu vou entrar nisso também. Aí o cara faz das tripas coração. E aí, gente? Aí eu te pergunto, toda interpretação bíblica é válida? Não, porque tem as manipulações, as ideologias, as teologias. Então, essa teologia da prosperidade é uma coisa que a gente, que está nessa coisa do protestantismo histórico, a gente sempre vai bater. E vai bater a despeito da gente tomar também pancada. Por quê? Quando olha para as igrejas protestantes históricas, eu vou dizer as metodistas, as presbiterianas, as batistas mais tradicionais, os templos eles não estão tão cheios. Eles perdem para as igrejas de massa. Igrejas de massa é essa que você já, em outros encontros, a gente falou sobre igrejas de massa. Perde para as igrejas de massa, não tem tanta gente. E outra, e eu já falei isso aqui com vocês uma certa vez. Segundo o IBGE, praticamente 90%, gente, das igrejas evangélicas brasileiras são igrejas de até 150 membros. Você sabia dessa estatística? Então, aquela coisa da grandiosidade, da grandiloquência, aquelas coisas faraônicas tal, aquilo não é a regra geral. Aquilo é a exceção. Graças a Deus. Apesar do pessoal, porque acho que alguém falou aí que 35% dos brasileiros é evangélico, alguma coisa assim e tal. Não sei se a estatística é essa, não sei se eu estou correto. É muita gente. Você está falando no universo de 200 milhões de habitantes, 35% dá mais de 60 milhões. Estou errado, acho que é isso. Gente, é gente pra caramba. Só que todas elas estão em igreja de massa? Não. A grande maioria está naquela igrejinha pequenininha de até 150 membros. E aí, você vai pensar comigo. Todas as que são pequenas, talvez fiquem pensando um dia eu vou ser grande. Uma vez eu lendo uma entrevista ele já é falecido, é o Paul Yong-Soo. Ele até uns anos atrás era a maior igreja evangélica do mundo, estava na Coreia do Sul, estava na Coreia do Sul. E aí o entrevistador perguntou para ele sobre isso. Qual foi a chave para o sucesso da igreja dele? E aí ele respondeu alguma coisa parecida com essa. Primeiro, o que você chama de sucesso? Se você chama de sucesso ter uma igreja cheia, uma igreja com 1.000 ou milhares de pessoas, talvez a tua chave esteja equivocada. Segundo, qual é o chamado? Qual foi o seu chamado? Porque uma coisa é você ser chamado para uma comunidade pequena, que aí ele diz, é bem provável que a maioria dos chamados mundiais sejam para igrejas pequenas. Outra coisa é um chamado específico para uma igreja, uma denominação. Eu nunca mais esqueci essa resposta do Paul Yong-Soo, porque a gente fica muito, e a gente usa texto bíblico, gente, a gente fica muito seduzido pelo sucesso, entre aspas, achando que o sucesso é o templo tochado. Veja bem, eu não estou dizendo que com isso a gente não queira que tenha mais gente, mas o sucesso para a gente é que o templo sempre tem que estar cheio, sempre tem que estar bombando, a conta bancária da instituição tem que estar sempre lá. É claro que a gente tem que frutificar, mas isso tem que ser dosado, porque senão a gente cai no canto da sereia. A gente acha que tem que ser daquele jeito, quando na verdade... Aí eu vou para a Bíblia. Vocês lembram de um caso de um evangelista chamado Filipe? Diz que Filipe, quando estava em Samaria, o texto diz, as multidões ouviam unânimes, atendiam unânimes o que Filipe falava, tal, multidão, aquela coisa toda. E aí o texto fala para Filipe, o texto fala que o Espírito Santo fala a Filipe assim, sai daí e vai para a estrada que sai de Jerusalém, que dá de Jerusalém a Gaza, e o caminho está deserto. E Filipe foi. Aí você para pensar comigo, esse texto os caras não vão usar, porque poderia dizer assim, não, peraí, isso não é de Deus.
Tá bombando aqui meu ministério, pô, o bispo me nomeou, tá tudo bem, tá lindo, tal, e agora você está falando para eu ir para aquela comunidadezinha só que lá estava deserto, não tinha ninguém. Filipe ia ter que ser um plantador de igreja. E aí vem aquela história do eunuco, alto oficial de uma rainha do norte da África, tal. E aí o texto vocês conhecem bem. Ele vai para um lugar para pregar para uma pessoa. Aí eu te pergunto, qual é o critério de sucesso? As multidões atendiam unânimes a Filipe, ou o eunuco que diz para Filipe: aqui tem água, aqui falta para... Não, qual a razão para que eu não seja batizado? Quem teve sucesso? Você está entendendo? Então, toda interpretação é válida? Gente, não. O segundo ponto aí fala sobre ignorar aspectos fundamentais do texto, que dizem respeito à origem, composição, história. Eu não posso ignorar da onde o texto veio. Existem textos que estão distantes de nós. O livro de Jó, por exemplo, que é tido como o mais antigo da Bíblia, ele está distante de nós talvez mais de 3.500 anos. É muito tempo. E quando você folheia as páginas de Jó, você vê uma discussão teológica extremamente profunda. Releiam se vocês puderem. Porque e olha, gente, se foi o primeiro livro da Bíblia, porque é o mais antigo, a discussão teológica já vinha de muito tempo. Qual é a discussão de Jó? Jó, ele passa por todo aquele sofrimento, mas o princípio daquela teologia judaica naquele tempo era: se você está sofrendo é porque você está em pecado ou pecou. E Jó dizendo: não, eu não pequei. E aí todo o desenrolar do livro fala sobre isso. Eu não pequei, então essa teologia está errada. E os amigos de Jó batendo por conta: não, a tradição diz que se você está vivendo o que você está vivendo, nessa desgraça toda, é porque você pecou. O livro de Jó discorre sobre isso. O começo de Jó e o final de Jó é que eu penso são talvez as chaves. Porque no começo do livro de Jó você vê que a decisão sobre a vida de Jó, ela foi tomada num âmbito espiritual. Lembram? Estava lá o Senhor reunidos, tal, e ali esse texto também dá muito pano para manga. Os filhos de Deus, aquela coisa toda. Quem aparece no meio? Quem lembra? Canhoto. O capiroto, o cramunhudo, o cão. Quem fala primeiro com ele? É ele que fala com Deus ou Deus que fala com ele? Quem lembra? Deus fala com ele. De onde vem? De onde vens? Como se ele não soubesse, né? De onde vens? Rodear a terra e passear. De passear, né? Rodear a terra. Tava dando rolê. Literalmente estava dando um rolê na Bíblia, na tradução. E aí, o que é curioso? Viste meu servo Jó? Deus também instiga, né, pô? Cutucou. Aí, claro, você acumulou o cara de bênção, o cara tem um monte de coisa, tá tudo bem, o cara tira dele isso para ver. Aí começou uma ordem, vamos dizer assim, um concílio nas regiões espirituais definiu algo na concretude. Uma certa vez eu ouvi depois eu falo certa vez, senão eu perco. E aí começa o negócio, até que no final, na segunda parte do concílio, o capiroto diz: olha, pele por pele, tudo que o cara tiver, ele vai dar. O que Deus fala? Pode tocar nele, mas não tire, que é um dos grandes pilares da teologia bíblica. O dono da vida quem é? Só ele pode dar e só ele pode tirar.
E foi o que aconteceu. E aí, uma decisão espiritual, ela impacta a concretude. Tudo aquilo se passou. E no final, quando Jó ele capitula ante a sua ignorância, porque a questão em Jó, penso eu, no final, não foi ele ter ou não ter pecado, foi ele ter talvez achado que perante o Senhor ele podia contender porque ele tinha razão. E o que a Bíblia diz? Aí de novo um outro princípio, é o mesmo princípio, Bíblia se interpreta com Bíblia. Não há um justo, nenhum justo sequer. Ou o coração do homem é desesperadamente corrupto, quem o pode suportar? Na epístola joanina, diz que todos somos pecadores. Então, qual era o problema? Jó achou que ele era o cara, o último biscoito. Bolacha não. Outro princípio também, né, Marco, que traz muito engano, que é o da meritocracia, né? Sim, exato. Então esse lance, essa coisa do mérito, eu sou o cara e tal, isso caiu. E aí de novo vem a fala do divino para com Jó, todo aquele diálogo, e Jó capitula, dizendo: antes eu te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos se veem. Aí é aquele encontro real, onde, vamos dizer assim, o que aconteceu no mundo espiritual, nesse ambiente, ele se encontra com a concretude. Aí sim, eu lembro uma certa vez, num sermão de um bispo nosso, que hoje é aposentado, Paulo Tarso de Oliveira Locke, mas não esqueço mais. Ele disse sobre a materialidade da espiritualidade e a espiritualidade da materialidade, dizendo o seguinte: tudo o que eu e você fazemos aqui tem, vamos dizer assim, um peso, um legado no que a gente chama de mundo espiritual. Fazemos tudo. E eu me lembro naquela pregação que ele deu um exemplo. Na época não tinha Pix, não tinha nada, era tudo talão de cheque, às vezes cartão de crédito, mas era mais talão de cheque. Ele dizia na época: olha os canhotos do seu do seu talão de cheque para ver onde está indo o seu dinheiro. Ali reside a tua espiritualidade, porque você vai gastar dinheiro com aquilo que você acha importante. E depois ele falou um pouco sobre dízimo, oferta, dar do tempo e tudo mais. Aquilo, nossa, faz sentido, muito sentido. Pois bem, Onde está o teu tesouro? aí estará o teu coração. Bíblia se interpreta com Bíblia. Não é possível servir a dois senhores, ou você servirá um e aborrecerá o outro. Não dá para servir a Yahvé e a Mamon, porque os textos mais eruditos eles usam as duas expressões, Yahvé e Mamon. Cara, isso vai longe, né? Isso vai longe. Sinistro. Eu estava falando de Jó como exemplo, por quê? Gente, um texto que está distante de nós 3.500 anos, pelo menos. Pare para pensar. Tinha o seu lugar, o seu contexto, o seu lugar vivencial e tudo mais. Aí eu pego esse texto, trago para o século 21. Dá para interpretar do mesmo jeito? Gente, não dá. Não dá para eu pegar e a partir da minha visão, da minha história, eu faço uma aproximação ao texto. Se eu não levar em conta o que está atrás, de onde esse texto vem, eu vou ter dificuldade. Aí esse texto ele vai ser, de alguma maneira, vai ser torcido. Como muitas vezes se usa um texto fora do contexto como pretexto. Percebe? E por fim, nesse trecho, eu digo o desrespeito à tradição. Quando eu falo de tradição, não é o tradicionalismo, mas a tradição. O que eu chamo de tradição? É tudo aquilo que veio da igreja primitiva, passando pelos pais apostólicos,
Eu vou colocar até lá pelos anos 1100, 1200 da nossa era. Porque você pega um grande período. Você pega a igreja primitiva, o que a gente chama de patrística, onde muita gente se debruçou sobre o texto e deu, vamos dizer assim, chaves de leitura do texto. Então, quando eu tenho um trecho, por exemplo, especialmente difícil, aí eu vou usar as ferramentas que eu vou explicar para vocês. Entre eles, a tradição. O Wesley usa uma frase muito bacana que a gente atribuiu a Emmanuel de Wesley. Ele trouxe da tradição. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Mas em tudo, amor. Aí veja, essa fala é de Wesley, sim. Mas quem falou primeiro? A tradição. Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona, Santo Agostinho falou isso, que veio lá da patrística. Então, quando eu abandono esses elementos que vêm da tradição, a minha tradução, ela se torna pobre, porque eu vou perder um monte de coisas. Bom, gente, 11h10, eu preciso parar, né? Mas eu fui claro, né? A primeira coisa que a gente tem que ficar bem batido na nossa cabeça: na hora de interpretar texto bíblico, nós temos problemas. Quais são? Nem toda interpretação bíblica é válida, por conta das manipulações, das ideologias, das teologias e talvez outras coisas. Nós temos que lembrar que os textos, eles têm aspectos fundamentais: um lugar vivencial, uma origem, uma composição, uma história, enfim. E por fim, eu tenho que ter o respeito à tradição, senão eu vou fazer daquilo um balaio de gato, tá bom? No domingo próximo a gente vai começar a falar sobre os textos, e aí eu vou passar bem rapidinho sobre como os textos, quais são os textos do Antigo Testamento. Vou falar um pouco sobre a diferença da Bíblia, nossa Bíblia protestante para a Bíblia católica, e aí vocês vão entender por que uma é uma e outra é outra, que no fim das contas os dois são textos sagrados, mas a gente protestante acabou usando o texto massorético, judaico, e aí não tem os livros que a gente chama de apócrifos, porque esses apócrifos, eles eram originalmente da versão grega. Vamos falar sobre a composição do Novo Testamento, dos Evangelhos, e dar uma palhinha sobre gêneros literários, tá certo? Que aí nesses gêneros literários, eu tinha pedido no domingo passado para o pessoal trazer texto cabuloso. A Léa já me trouxe 2 textos cabulosos aqui. Um do sermão profético de Mateus 24, aquele que Jesus fala: pedra sobre pedra não será derribada, não ficará só pedra sobre pedra que não seja derribada. Ela pediu para falar um pouco sobre esse texto, e sobre os 144.000, que também é cabuloso. Aí, sinistro. E aí isso está dentro da ideia de gêneros literários, que eu quero conversar com vocês sobre isso. Gente, toda essa ideia de como interpretar a Bíblia, para vocês que vão estar participando de grupos pequenos, de células e tudo mais, é importante, porque vocês vão ver gente nos grupos de vocês que vão trazer umas interpretações talvez meio exóticas, estapafúrdias, né? Sinistras. Mas aí você, com isso, você já, olha, essa interpretação, ela é sua, mas o ideal é que a gente corra esse trecho aqui, tá bom? Bom, fica também o exercício, tá? Peguem textos cabulosos, pega texto cabuloso mesmo, pega e traz, tá bom? Pra gente poder, mas se puder, se tiver, tenha dó de mim, manda no WhatsApp antes, porque tem uns textos que, gente, é cabuloso mesmo, tá bom? Ai. Pastor Lucinéia, a senhora encerra orando para nós, por favor? A gente louvando Deus, agradecendo esse tempo, Deus, que é o Senhor aqui, aprender
Amém. Pai, nós te louvamos e pedimos, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Viver, Pai, tudo aquilo que temos aprendido aqui, Senhor. Amém. Nos ajuda, Pai, nos nossos dias. Seja mesmo como o Senhor é, o nosso intercessor. Nos ajuda, Deus, a viver a tua palavra. Amém. Essa palavra verdadeira, viva, centrada no Senhor. Amém. Porque, ó Pai, tu és o caminho, a verdade e a vida. Sim, Senhor. Nos ajuda, Pai. Obrigado por esse tempo. Nós oramos, agradecidos, louvando, glorificando a Ti. No restante do dia e a semana que inicia. Seja, Pai, nosso companheiro, nosso abrigo, nosso sustento. Amém. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.